Desenvolver o pensamento crítico deveria ser uma das tarefas primordiais da educação. Como se dá esse processo de desenvolvimento do pensamento crítico, de uma forma intencional na educação? É necessário que a gente traga bons problemas, dilemas, situações abertas onde tem várias maneiras de pensar e a gente tem que ponderar. Então, esse processo de desenvolver o pensamento crítico, ele começa com uma capacidade que tem que ser desenvolvida da gente entender os diferentes contextos. Quando alguém tem uma posição, eu preciso entender de onde ela vem, qual é a cultura, que pressupostos estão por trás, que crenças existem naquela cultura, ou para aquela pessoa, para aquela família. Então, essa tomada de perspectiva, entender o ponto de vista do outro, é um começo, entender os diferentes contextos. Mas, logo em seguida, eu preciso entender, segundo essa perspectiva, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Então, eu comparo com outras perspectivas, outras maneiras de lidar com aquela situação, outros pensamentos. Então, eu começo a perceber limitações. Muitas vezes a gente tem que perceber que tipo de argumentação está sendo usada para sustentar uma posição. Essa argumentação pode se basear em argumentos racionais, mas também podem ter argumentos éticos por trás, que valores estão por trás, por que aquela pessoa seguiu aquilo. Muitas vezes a gente tem um conflito de valores, então uma pessoa pode achar que é mais importante valorizar, por exemplo, a dignidade da pessoa ao invés da verdade. São dois valores extremamente importantes, mas naquela situação, para aquela pessoa, ela priorizou uma coisa em detrimento da outra. Então essas situações que não são simples são aquelas onde a gente começa a entender como se dá esse processo de desenvolvimento do pensamento crítico. Muitas vezes a gente se baseia em argumentos que também são estéticos. Todo mundo preza um mundo organizado, bonito. Então a gente tem que ir entendendo o que está por trás, como é que as culturas valorizam essas diferentes facetas na tomada de posição, de perspectiva. Mas no momento que a gente entende tudo isso, consegue considerar as várias maneiras de pensar sobre um problema, é importante a gente se posicionar. E aí ver, será que eu concordo com isso? Existe maneira de coordenar essas perspectivas? Até que ponto eu concordo com esta parte ou aquela parte? Então a gente não precisa ser preto no branco o tempo inteiro. Pode ser concordo com isso e não com aquela outra parte. Então no momento que eu começo a me posicionar, a gente também tem uma tomada agora de posição própria e toda vez que a gente toma posição, isso tem implicações. Então o pensamento crítico ele tem que terminar, ou tem que ir até aí pelo menos. Eu vou entender a minha tomada de posição, o que isso vai causar para mim, que implicações, muitas vezes eu vou contra uma opinião vigente e aí isso vai me trazer complicações. A gente sabe que no processo de desenvolvimento moral das pessoas, é muito importante você não fazer o que todo mundo está fazendo, porque se você tem princípios que te levam numa direção diferente, você vai comprar briga, mas aquilo é importante para você. Então, isso depende da gente ter essa consciência, um pensamento crítico que vai até esse ponto. Então, quando eu valorizo a posição de alguém, eu também tenho que ter por que ela fez isso, que implicações tem. Isso é tão importante no mundo de hoje que a gente vê possibilidade das pessoas se influenciarem, redes sociais, ideias lançadas de uma maneira qualquer, após verdade. Então fica aqui o recado, desenvolver o pensamento crítico é importante, mas por trás tem todo esse processo que eu mencionei. E isso pode ser feito na escola, com situações abertas, boas questões, bons desafios, dilemas, e pensar nos problemas complexos como eles são, não tentar simplificar demais, senão a gente não forma ninguém.